Número 10. Sobre a topologia. Reflexão. Diferentes terrenos exigem táticas específicas, cada ambiente traz riscos e oportunidades. Alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, outros estreitos, acidentados ou abertos. Quando o terreno é acessível, sejas o primeiro a estabelecer posição, escolhendo as alturas ensolaradas, uma posição que seja adequada para transportar mantimentos, assim terás vantagem quando fores à batalha. Quando estiveres em terreno difícil de sair, estarás limitado. Neste terreno, se teu inimigo não está preparado, podes vencê-lo se seguires adiante, porém se o inimigo está preparado e seguires adiante, terás muitas dificuldades para retornar de novo a ele, e isso contará contra ti. Quando é um terreno desfavorável para ambos, se trata de um terreno neutro. Em um terreno neutro, inclusive se o adversário te oferecer uma vantagem, não te aproveites dela, mas retira-te. Assim irás induzir que saiam metade das tropas inimigas, e então caia sobre eles, aproveitando-te desta condição favorável oferecida. Em um terreno estreito, se és o primeiro a chegar, deves ocupá-lo totalmente, e esperar o adversário. Se ele chegar antes, não o persiga se tiver bloqueado os desfiladeiros. Persiga-o somente, se não houver bloqueios. Em terreno acidentado, e és o primeiro a chegar, deves ocupar seus pontos altos e ensolarados, e esperar o adversário. Se este já os ocupou antes, retira-te e não o persigas. Em um terreno aberto, a força do ímpeto se encontra igualada, e é difícil incitar provocação para que lhe combata de maneira desvantajosa para ele. Entender estas 6 classes de terreno é a responsabilidade principal do general, e é imprescindível considerá-los. Estas são as configurações do terreno, os generais que as ignoram saem derrotados. Assim, entre as tropas, estão as que fogem, as que se retraem, as que se derrubam, as que se rebelam e as que são derrotadas. Nenhuma destas circunstâncias são desastres naturais, e sim, devidas aos erros dos generais. As tropas que têm o mesmo ímpeto, porém que atacam em proporção de 1 contra 10, saem derrotadas. Os que têm tropas fortes, porém cujos oficiais são débeis, ficam retraídos. Os que têm soldados débeis, ao mando de oficiais fortes, ver-se-ão em apuros. Quando os oficiais superiores estão encolerizados e são violentos, e enfrentam o inimigo por sua conta e por despeito, e quando os generais ignoram suas capacidades, o exército desmoronará. Como norma geral, para poder vencer ao inimigo, todo o mando militar deve ter uma só intenção, e todas as forças militares devem cooperar. Quando os generais são débeis e carecem de autoridade. Quando as ordens não são claras. Quando oficiais e soldados não têm solidez, e as formações são anárquicas, produz-se revolta. Os generais derrotados são aqueles que são incapazes de analisar os adversários, entram em combate com forças superiores em número ou melhor equipadas, e não selecionam as suas tropas, segundo os seus níveis de preparação. Se emprega soldados, sem selecionar os preparados, dos não preparados, os arrojados e os timoratos, estás buscando tua própria derrota. Estas são as 6 maneiras de ser derrotado. A compreensão destas situações é a responsabilidade suprema dos generais, e devem ser consideradas. A primeira é não equilibrar o número de forças, a segunda, a ausência de um sistema claro de recompensas e castigos, a terceira, a insuficiência de treinamento, a quarta, é a paixão irracional, a quinta, é a ineficácia da lei e da ordem, e a sexta, é a falha em não selecionar os soldados fortes e resolutos. A configuração do terreno pode ser apoio para o exército, para os chefes militares, o curso da ação adequada é avaliar o adversário, para assegurar a vitória, e calcular os riscos e as distâncias. Saem vencedores, os que lideram batalhas conhecendo estes elementos, saem derrotados, os que ignoram. Portanto, quando as leis da guerra assinalam uma vitória segura, é claramente apropriado começar a batalha, mesmo que o governo tenha dado ordens de não atacar. Se as leis da guerra não indicam uma vitória segura, é adequado não entrar em batalha, mesmo que o governo tenha dado a ordem de atacar. Deste modo, se avança sem pretender a glória, se ordena a retirada, sem evitar a responsabilidade, o único propósito é proteger a população, e também o governo. Assim se presta um serviço valioso a toda a nação. Avançar e retirar-se contra as ordens do governo não se faz em interesse pessoal,
senão para salvaguardar as vidas da população, e no autêntico benefício do governo. Servidores desta estirpe são muito úteis para um povo. Olha para teus soldados, como quem olha para um recém-nascido, assim estarão dispostos a seguir-te até os vales mais profundos. Cuida de teus soldados como cuidas de teus queridos filhos, e morrerão agarrados contigo. Porém, não tão amável com eles que não os podes utilizar, não tão indulgente, que não lhes possa dar ordens, nem tão informal, que não possas discipliná-los. Teus soldados serão como crianças mimadas, e portanto, imprestáveis. Não deves usar somente recompensas, nem deves confiar somente nos castigos. Caso contrário, as tropas, como crianças mimadas, se acostumarão a desfrutar e a ficar ressentidas por tudo. Isto é danoso, e os torna imprestáveis. Se sabes que teus soldados são capazes de atacar, porém ignoras que o inimigo é invulnerável a um ataque, terás só a metade das possibilidades de ganhar. Se sabes que teu inimigo é vulnerável a um ataque, porém ignoras que teus soldados são capazes de atacar, só terás a metade das possibilidades de ganhar. Se sabes que o inimigo é vulnerável a um ataque, e teus soldados podem levá-lo a cabo, porém ignoras se a condição do terreno é favorável para a batalha, terás a metade das probabilidades de vencer. Portanto, os que conhecem as artes marciais, não perdem tempo quando efetuam seus movimentos, nem se esgotam quando atacam. Devido a isto se diz, que quando conheces a ti mesmo, e conheces os demais, a vitória não é um perigo, quando conheces o céu e a terra, a vitória é inesgotável.